Vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Alesp desta sexta-feira, o Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com a diretora do Núcleo de Biologia e Bioquímica da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo. Ela fala sobre o prêmio ganho pelos bancos de dados e os perfis genéticos de São Paulo. Bom dia, doutora Ana. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos, pessoal. Tudo bem, doutora? Importante a gente conversar, né? Quais os prêmios recebidos pelo Núcleo? Nós recebemos 3 prêmios da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, que é uma rede nacional, e um prêmio pelo maior número de vestígios de DNA cadastrados no banco de perfis genéticos, também o maior número de cadastros de indivíduos condenados e suspeitos no banco. E o terceiro prêmio, ele reflete um pouco o primeiro, que é um prêmio também de números relativos, que reflete a produtividade da nossa equipe. Então, quantos peritos produzem os perfis que são colocados no banco. Hoje, quantos perfis, né, estão, então, cadastrados? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho também como é feito esse trabalho, né, de cadastramento. Sim, hoje aqui no estado de São Paulo, nós temos aproximadamente 18 mil perfis genéticos cadastrados no banco. Esse cadastramento ocorre de várias formas, vou tentar resumir um pouco. Nós temos os perfis dos vestígios, então vestígios de crime são coletados por peritos criminais oficiais do estado, em várias localidades, em várias cidades do estado. Eles são encaminhados, esses materiais, para o nosso laboratório aqui no Instituto de Criminalística, e esses materiais, então, passam por uma série de etapas técnicas do exame de DNA até chegar no perfil genético. Esses perfis são cadastrados num software, que é o software CODES, que é o mesmo utilizado pelo FBI, desenvolvido por eles, e então a gente coloca ali o perfil genético obtido desses vestígios. O mesmo acontece para o perfil de sentenciados, tá? Esses sentenciados é feita a coleta de um material oral, da mucosa oral desses indivíduos, também vem para a gente faz uma série de etapas técnicas, e aí a gente obtém o perfil que é cadastrado nesse mesmo software, nesse banco. E aí o software faz o cruzamento dos perfis dos vestígios dos locais de crime com os perfis dos criminosos. E a eficácia, né, o resultado disso, já dá para ter resultados rápidos, né, com esse cruzamento de informações? Então, a partir do momento que o difícil é obter um perfil de boa qualidade, depende da qualidade da molécula de DNA que está ali nos vestígios biológicos, mas uma vez obtido, assim que você insere o perfil no banco de dados, ele é automaticamente já confrontado, é coisa de poucos minutos, poucos segundos, tá? E aí ele já indica que um determinado vestígio pode estar vinculado a um determinado indivíduo, um criminoso que já esteja cadastrado no banco. Então, precisa ser um indivíduo que já tenha condenações anteriores e que, eventualmente, até ainda esteja numa penitenciária cumprindo pena. Quem tem acesso a essas informações, e existe uma legislação que né, advogue em prol dessas informações e dessas pessoas? Quem tem acesso a esse banco de dados são somente os peritos criminais oficiais, aqui no nosso estado, os que trabalham no laboratório de DNA, no Núcleo de Biologia e Bioquímica, e nos outros estados do Brasil ocorre semelhante os peritos da área de DNA de cada estado. Também os peritos da Polícia Federal, tem um grupo também especializado nesse tema. A principal lei que trata dos exames de DNA e a inserção desses perfis genéticos em bancos de dados é a Lei 12.654,
de novembro de 2012, e ela fez alterações importantes também na Lei de Identificação Criminal, que é a Lei 12.037 de 2009, e ela alterou também a Lei de Execução Penal, principalmente no artigo 9º-A. Tá? Então, os amparos legais são os trazidos pela Lei 12.654 de 2012. Agora, doutor, é importante, né, a gente entrar nesse assunto. Qual que é a importância aí do banco de dados, né, o banco de DNA para a solução de crimes? Então, esse banco, ele possibilita que a gente, primeiro, consiga rastrear crimes que estão ocorrendo em série. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que um indivíduo cometeu um roubo e deixou vestígios biológicos nesse roubo. A gente insere o perfil genético obtido do vestígio no banco de dados. Vamos imaginar que daqui a 15 dias ele cometa um outro roubo e ele continue deixando vestígios biológicos nesse local. Quando eu extrair o DNA desse segundo vestígio, o banco vai me indicar que esses dois crimes têm a participação de um mesmo criminoso. Muitas vezes ainda a gente não sabe quem é esse criminoso, mas após o trabalho de investigação, se a polícia conseguir chegar nesse indivíduo, a gente já vai ter dois crimes que que foram indicados pelo banco como sendo ele que cometeu. O mesmo acontece para os criminosos estupradores em série. A gente analisa o DNA masculino obtido das vítimas de estupro da capital e da Grande São Paulo e no estado todo, e a gente insere, então, o perfil genético desses estupradores no banco. No primeiro momento, muitas vezes a gente não sabe quem é o estuprador, mas o banco indica, o software indica que o mesmo criminoso estuprou, às vezes, 2, 3, 4, 5 ou mais vítimas. E isso a gente informa para as equipes de investigação que estão a cargo daqueles casos. Tá? Então, são resultados que são trazidos de uma forma muito elucidativa e que podem auxiliar demais a investigação criminal dessas ocorrências. E, doutor, até quando se tem qualquer tipo de crime, é preciso ter provas, né? Ou às vezes documental, vídeo, enfim, para que se tenha um andamento, então, de um processo contra o criminoso. Então, esse banco de dados, ele já dá essa indicação, já é a prova. Ele pode ser usado, então, como uma prova de que o crime aconteceu e de quem é o criminoso. Não precisa uma segunda prova, ou um vídeo, ou uma testemunha. Assim, olha, o exame de DNA, ele é uma prova bastante relevante, né, em todo o contexto das investigações, porém, ele nunca pode ser tido como uma prova única, tá? Então, com esses achados do banco, nós não colocamos a sentença de ninguém, nós não afirmamos que ninguém é culpado, nós simplesmente indicamos que geneticamente foi encontrada uma compatibilidade entre o vestígio e o indivíduo, tá? Isso vai ser novamente submetido ao crivo da delegacia que está responsável por aquela investigação, que vai muitas vezes retomar todo o estudo do caso e verificar se é plausível essa indicação que o banco fez. Eles vão reunir as outras provas que já haviam para aquele crime, tá? E vão fazer análise de todo um contexto. Então, o DNA nunca ele é tido como uma prova única, ele é uma prova a mais que vai poder auxiliar nessas investigações. Agora, doutora, qual que é a importância, né, da tecnologia como aliada nesse tipo de investigação nos dias de hoje? Olha, a gente trabalha com métodos científicos muito bem estabelecidos, alta tecnologia. Nós temos equipamentos, softwares e metodologias de trabalho equivalentes às melhores polícias do mundo nessa área de DNA. Então, utilizamos
mesmos equipamentos que são utilizados pelos peritos do FBI, por peritos da Europa como um todo, os mesmos reagentes que são utilizados praticamente mundialmente falando, tá? Então, assim, em termos de ciência, de tecnologia, nós estamos muito bem equiparados com todo o primeiro mundo, e a prova material, ela é uma prova muito robusta. O exame de DNA, ele traz uma característica de que ele praticamente unifica quem é aquele indivíduo. Ele indica com elevadíssimo grau de certeza que aquele indivíduo pode estar relacionado com o crime. Então, a gente trabalha com parâmetros técnicos muito rigorosos para que a gente, quando ofereça um resultado desse tipo, o nosso grau de certeza é praticamente total. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira. Então, uma próxima oportunidade aí da senhora trazer novidades aí muito importantes para a nossa população. Obrigado. Muito obrigada, ótimo Obrigada. dia. Eu que agradeço. Obrigada.